Bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem, meus queridos? Professor Kleber Pinho, estamos aqui nos estudos da Like Concurso na capital do Mato Grosso para trabalhar com vocês direito constitucional. Preparei uma super mega aula. Hoje a gente já começa a falar de direitos fundamentais, ok? Um título importantíssimo, mas nossa, nuclear. Todo concurso público, todo concurso público, desde lá de técnico até nível da magistratura federal, é cobrado direitos fundamentais. Não tem boca, tá? Ele é um núcleo base estruturante de um ordenamento jurídico, são os direitos fundamentais. São as garantias fundamentais, ok? Então, não tem como você não estudar para um concurso público, se preparar para um concurso público e não passar pelos direitos fundamentais, ok? Beleza, dada essa introdução, vamos já direto ao assunto, sem conversa, vamos embora. Olha lá, vamos conceituar. A primeira ideia é o conceito. Qual que é a ideia de conceito? Vamos introduzir falando um conceito de direitos fundamentais. Trouxe dois conceitos, um de Manuel Gonçalves e outro de Rodrigo Padilha. Vamos dar uma lida para a gente poder começar a dar um no aperitivo a respeito do que são os direitos fundamentais. Olha lá, são direitos indispensáveis à realização da natureza humana. Representam direitos subjetivos públicos, ok? Os direitos fundamentais são direitos subjetivos. Isso aqui é uma palavra importante, tá? Os fundamentais eu quero que você grifa. São direitos subjetivos públicos, ok? Direito subjetivo é aquele que eu posso executar, eu posso manifestar independente de outra pessoa, independente de outrem, ok? O direito subjetivo é aquele que eu posso manifestar, que eu posso buscar a sua resolução junto até o judiciário, ok? Nasce um dever daquela pessoa, do Estado, ouvir o meu pleito, ok? O direito subjetivo seria mais ou menos isso, ok? Por isso, assegurado ou concedidos pelo Estado nacional ou pela ordem internacional. Nós vamos estudar isso. Direitos fundamentais, eles não se prendem, não se prendem apenas à nossa Constituição Federal ou somente o nosso ordenamento jurídico. Vamos aprender isso. Os direitos fundamentais, eles refletem ordens universais de promoção e defesa do ser humano, ok? Beleza? Que mais, professor? Internacional, isso é a ideia de Manuel Gonçalves. Rodrigo Padilha traz assim: os direitos fundamentais são os direitos considerados indispensáveis, e aí ele traz uma característica dos direitos fundamentais que não vamos estudar: a manutenção da dignidade da pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e igual. Os direitos fundamentais são, antes de tudo, limitações. Vamos aprender isso. Limitações impostas pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado Federal, sendo um desdobramento do Estado Democrático de Direito. Maravilha. E ele fundamenta ali no parágrafo único do artigo 1º, que vai falar: todo o poder emana do povo. Olha só. Então, os direitos fundamentais, realmente, já começando a construir uma ideia, eles são realmente indispensáveis da vida humana. Ele tem essa característica, ele tem uma característica fundamental, realmente, de limitar o Estado. O Estado, digamos assim, que eu falo, não o Estado do Mato Grosso, o Estado do Rio de Janeiro, Estado por lato sensu, a ideia é lato sensu, de impedir o Estado de determinadas ações, tá? São direitos fundamentais. Nós vamos aprender agora que existe também direitos fundamentais onde o Estado é obrigado a fazer, ao contrário, tá? Então, preambularmente, esse é o conceito de direitos fundamentais. São esses conceitos indispensáveis, são direitos subjetivos, eles têm uma ordem de limitação estatal, fundamentam um Estado democrático de direito, beleza? Basicamente isso daí, uma introduçãozinha. Agora nós vamos avançar, vamos falar sobre a localização. A localização dos direitos fundamentais, tá? E aí a gente vai trabalhar parte a parte. Primeiro ponto que você tem que saber, que vão te perguntar é: aonde que eu acho os direitos fundamentais? Aí você vai dizer o seguinte, você pode explicar de uma forma simples. Olha, os direitos fundamentais estão plasmados, por regra, no título 2 da Constituição, ok? Título 2, corrija aí, título 2, ok? Bati o olho aqui, já vi. Título 2, na hora da digitação lá, eu digitei errado. Dígito 2, tá? Dígito 2. Título 2 da Constituição Federal, corrija aí no seu material. Título 2, ok? Título 2.
Título 2 da Constituição Federal. Título 1 são os princípios fundamentais. O título 2 vai tratar, ele é o gênero que vai falar direitos e garantias fundamentais. Desses direitos e garantias fundamentais, eu tenho 5 espécies desse gênero. Ou seja, eu tenho 5 direitos fundamentais em espécies chamados dos direitos e deveres individuais e coletivos, que vai estar constando no artigo 5º. Eu tenho os direitos sociais, que vai do artigo 6º ao artigo 11º, que vai tratar os direitos sociais trabalhistas individuais e coletivos, ok? Depois eu tenho a nacionalidade, do artigo 12 ao 13 da Constituição. Depois eu venho os direitos políticos, artigo 14 a 16, e aí a gente finaliza nos partidos políticos do artigo 17. Ponto. Vou te perguntar, Kleber, eu já entendi então. Então, os direitos fundamentais está preso apenas ao título 2? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, eu só encontro o direito fundamental nesses 5 capítulos? Certo ou errado? Você vai dizer que não. A resposta está errada. Você vai dizer o seguinte, que a nossa Constituição adotou um sistema aberto de direitos fundamentais. A nossa Constituição adotou um sistema aberto de direitos fundamentais. Professor, o que é isso? O próximo slide eu explico isso. Olha lá, eu venho dizendo assim, a pergunta, o Brasil adotou qual o sistema para definir os direitos fundamentais? Você vai responder, desde nossa Constituição de 1891, desde a nossa segunda Constituição, a primeira de 1824, a imperial, a segunda de 1891, a nossa Constituição trouxe essa ideia de sistema aberto dos direitos fundamentais. O que é isso? Primeiro ponto, ele não se prende apenas ao título 2 da nossa Constituição Federal. Ou ainda, ele não se prende apenas ao capítulo 1º do título 2 da nossa Constituição Federal. Os direitos fundamentais tratam de um rol exemplificativo, tá? Aqui no direito a gente fala muito esse termo, rol. Mas rol que a gente quer dizer o quê? Lista. A lista dos direitos fundamentais, o capítulo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, que nós vimos lá atrás, é exemplificativo. Quer dizer que nada impeça que venha novos direitos fundamentais a serem positivados, a serem trazidos, a serem construídos e incorporados na Constituição Federal. Primeiro ponto é esse, ok? O rol é exemplificativo. Nessa ideia, abarca direitos até fora do artigo 5º, fora do artigo 6º, fora do artigo 7º, até o 17, até fora desse contexto, todos eles são direitos fundamentais. 7, 14, 220, 225, o 150, que até o STF já se declarou a respeito da imunidade tributária. Ok? Imunidade tributária aos tempos aos tempos religiosos, que é imune de impostos. Então, nesse conceito, a ideia é que, primeiro ponto, não se prende apenas ao título 2, não se prende apenas ao artigo 5º, ok? Então, está espalhado dentro da Constituição Federal. Primeiro ponto é esse. Vou te perguntar, e fora da Constituição, é possível achar direitos fundamentais? Sim. Então, nesse sistema aberto, eu posso reconhecer direitos até mesmo fora da Constituição Federal de 88. Por exemplo, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional. Tem até uma teoria que fala que não precisa nem ser aprovado pelo Quórum para ser reconhecido como um direito fundamental. Mas, pelo artigo 5º, parágrafo 3º, eu tenho que, para a nossa prova aqui, que os tratados internacionais fora da Constituição, que são direitos humanos, leia-se direitos fundamentais do âmbito internacional, eles também serão considerados para nós direitos fundamentais, mesmo fora da Constituição Federal. Entendemos isso? Beleza? Então tá. Além disso, eu tenho, Tratado Internacional, eis que até o parágrafo 2º do artigo 5º vai falar que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ou seja, está falando, não se prende apenas à Constituição. Fora da Constituição também eu terei direitos fundamentais. Fechou essa primeira parte? Exercício, né? Nossa vida é fazer exercício. Vamos lá, primeira questão.
Primeira questão de hoje. Vamos lá, com força, galera. Hoje eu estou mega motivado para dar aula para vocês. Vamos lá. Aliás, estou sempre motivado, né? Isso que eu falo. A gente vai dando aula, a gente dá aula, faz o que a gente ama. Eu adoro lecionar, adoro estar aqui perto de você, chegando na sua casa aí, em qualquer lugar do Brasil, né? Ou até do Word. Word, quem não sabe inglês, é mundo, né? Então, até do mundo, a gente falando isso aqui, te ajudando a aprovação, você chegar ao seu sucesso, né? Essa é a nossa felicidade, não tem preço isso, né? E ainda recebo bem para isso, né? Olha que maravilha. Primeira questão, vamos lá. Sobre o sistema de direitos fundamentais contemplado em nossa Constituição Federal de 1988 é materialmente aberto. Opa, beleza. Podendo ser explicitados os direitos fundamentais decorrentes do regime e dos princípios constitucionais, além de haver a possibilidade de virem a existir novos direitos fundamentais introduzidos na ordem jurídica brasileira por tratados internacionais de direitos humanos. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo, professor. Nossa, professor, que fácil. Muito fácil, né? Uma prova aqui para advogado, prova difícil, tá? Vamos lá? Fácil, né? Então entendemos que o sistema é aberto, ok? É aberto para os direitos fundamentais. Cara, não vou nem continuar explicando muito, senão complica, né? Tá ótimo assim. Segunda questão, sequinha, direta. Os direitos fundamentais estão integralmente, ou seja, fechou, acabou, não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Arrolar o artigo 5º? Não, pô, acabei de falar, sistema aberto. Eu posso achar e eu encontro fora o artigo 5º, fora no 6º, no 7º, no 8º, no 14º, no 150, 225. Ok? Fora da Constituição, é o sistema aberto. A questão está o quê? Errada. Próxima questão, vamos lá. Essa aqui de você ler aí. Certo, isso mesmo, certíssimo, professor. O direito ao nome, olha só, o direito ao nome da pessoa é realmente o direito da personalidade. O direito da personalidade é tratado lá pelo direito civil. E está no Código Civil, que vai falar sobre o nome e prenome da pessoa, ele tem o direito. E esse direito é um direito fundamental, a pessoa ter o direito ao nome. Reconhecido a sua hereditariedade. Nesse contexto, não está na Constituição. Está lá no Código Civil e ele é aplicado também como um direito fundamental. Beleza? Perfeita questão, questão boa. Gosto de questões boas. Questão da FUNCAB. Vamos lá. Próxima questão. Quarta questão. O STF entende que os direitos e garantias individuais, consideradas cláusulas pétreas, tá certo. Direitos fundamentais é a cláusula pétrea, ok? Restringem-se, restringir é limitar. Aqueles previstos no artigo 5º, parou, né? Não admitindo intervenção interpretativa extensiva. Ao contrário, né? Eu posso esticar a aplicação fora da Constituição até. Então, está errada a questão, porque admite a aplicação da interpretação extensiva e além do artigo 5º. Está errada a questão. Próxima questão. Quinta questão. A lista, o rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal de 88 é taxativo. Taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Certo ou errado? Errado, parou. Não vou nem continuar lendo. Não vou nem, vou marcar, vou para a próxima que já sou feliz. Não, vai devagar. Lê com tranquilidade, né? Eu que sou afobado. Lê tranquilo. Isso é o Brasil, porque o Brasil adota um sistema fechado. Não é fechado, é o quê? Aberto. Está errado. Fechou, professor? 5 questões aí, mel na chupeta. Viu como ficou fácil? Veja, não é. Se você não tivesse estudado essa parte, com certeza você ficaria com dúvida da aplicação, mas agora você não erra mais. Fechamos o tópico 2, vamos avançar, vamos avançar, tem bastante coisa. Terceiro tópico que ainda estou começando a conversar com você. Quais são as distinções? Professor, o tema é, título 2, direitos e garantias fundamentais. O que é direito e o que é garantia? É a mesma coisa, professor? É a mesma coisa? Não. Há uma diferença doutrinária, de ensinar, mas não é assim relevante ao extremo, mas a gente tem que saber que cai em prova a diferença, ok? Vem para cá, olha só. Os direitos são os bens. O bem da vida. O bem protegido, né? A gente fala bem da vida. Os bens e benefícios previstos na Constituição. Mas, para mim poder conseguir esse benefício, eu tenho uma garantia. Para que eu possa ter o direito à crença, tem que ser garantido o local do meu culto.
para que possa ser, olha só que interessante, para que eu possa ter exercício da minha religião, direito à religião, à liberdade de culto, à liberdade de religião, eu tenho que ter a proteção, a garantia que eu vou poder exercer essa minha liturgia livremente. Eu expresso determinada religião. Eu posso exteriorizar ela no Brasil, eu tenho o direito à religião, mas eu posso, é resguardado esse direito de exteriorizar ela, é direito à proteção à minha liturgia, ao meu culto, ao meu templo, à minha igreja. É protegido? É garantido? Sim, porque eu tenho garantia para que eu possa exercer esse direito. Pronto, fechou. O direito é religião, mas é resguardado o exercício através do culto e liturgia, proteção ao meu templo religioso. Isso é garantia. Entendeu a sacada? Direito e garantia. Garantia são as ferramentas esculpidas para resguardar e possibilitar o exercício dos direitos. Quer ver? Eu fiz uma brincadeira aqui, olha lá. Como eu já disse, né? Direito à crença é resguardado, ou seja, garantia da proteção aos cultos e suas liturgias. Inclusive proteção aos templos religiosos, ok? Olha lá, o direito à liberdade de expressão. O direito à liberdade de expressão é resguardado por a proibição à censura. Ok? É vedada a censura no Brasil. Então, pelo direito à expressão, o contraposto dele é a censura que garante. O direito contraposto não, o que vai garantir é a vedação à censura. O direito à liberdade de locomoção é garantido pelo devido processo legal. O devido processo legal me garante que eu possa ter o direito à minha locomoção, para que eu não possa ser preso injustamente. Ok? Beleza? Que mais? Olha lá, que mais? Eu fiz outra brincadeira aqui. O direito à ampla defesa está assegurado pela garantia do contraditório. Maravilha. E assim por diante, ok? Então assim nós vamos brincando. Um é direito e o outro é garantia. Beleza? Professor, eu tenho que saber qual que é o direito e a garantia de cada um. Não precisa, tá, gente? Não precisa. Com o passar, a gente vai estudar ponto a ponto. Nós estamos 78 incisos do artigo 5º. Nós vamos estudar os 78. É a nossa meta. Estudar os 78, o curso completo aqui, ok? Beleza? Vamos lá, vou continuando. Mas pensa comigo. Eu tenho uma garantia, ok? Eu tenho para minha locomoção, ok? Eu tenho a garantia do devido processo legal, ok? Eu não posso ser preso injustamente, não é isso? Eu só posso ser preso no Brasil provisoriamente, ou em flagrante, ou por ordem escrita. Direito, locomoção, garantia, eu não posso ser preso, refletindo no devido processo legal, eu não posso ser preso em flagrante delito, olha, eu não posso ser preso se não em flagrante delito, ou por ordem legal, ok? Ordem judicial, ok? Ordem judicial legal, perfeito. E se essa garantia de não ser, a manutenção da minha prisão só em flagrante, ou por ordem judicial não legal, se essa garantia também é violada, eu preciso de uma super garantia. Eu preciso de uma super garantia. A super garantia que eu chamo de super garantia, para você entender, são chamados remédios constitucionais. Quando o direito de locomoção, ele não é respeitado, a minha garantia dele de não ser preso, do contraditório pela defesa não é respeitado, o devido processo legal não é respeitado, essa garantia não é suficiente, eu tenho que socorrer aos remédios constitucionais, ok? Os remédios constitucionais são para isso. Para poder fortalecer, são super garantias, ok? É aquele soldado de reserva. A garantia não deu certo, eu chamo super garantia. Chamo lá o BOP para resolver a parada, mais ou menos assim, no âmbito militar. Quando simples garantia não dá conta de proteger o direito, nessas hipóteses é necessário utilizar garantias mais incisivas, que provocam necessariamente a intervenção de alguma autoridade. Assim surgem os remédios constitucionais. Por exemplo, o direito à locomoção for violado e total desprezo à garantia do devido processo legal, é necessário manejar habeas corpus, uma garantia que provocará o órgão judicial para instituir o direito à liberdade de locomoção pessoal. É o que eu falei para vocês. E aí eu tenho os remédios constitucionais, tradicionalmente conhecidos, habeas corpus, habeas data, um direito de informação, vamos falar aí depois qual a diferença de um habeas corpus, um direito de informação e um mandado de segurança, que vai proteger o direito líquido e certo. Mandado de injunção, que vai me dar efetividade de uma norma de eficácia limitada que não foi regulamentada, ok? E aí eu tenho ainda a ação popular para alguns, direito de petição. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição
por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na LAC Concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da LAC Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula. Também. Então, esses remédios constitucionais vão ter essa força, vão ter essa função de garantias, de super garantias. Beleza? Fechou? Massa, né? Fácil. Vou te perguntar também, não cai tanto em prova, mas te perguntam muito o que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Quando eu falo direitos humanos, o que você pensa? Você pensa alguém da comissão dos direitos humanos indo até o presídio para representar a proteção de... Aí o pessoal fala, ih, chegou os direitos humanos. Parece que é uma pessoa, uma entidade, mas não é isso. A gente muito se engana, né? Esses dias eu postei na internet, que eu também leciono aqui na Instituição de Direitos Humanos, né? E aí eu postei na internet uma dica, né, sobre direitos humanos, sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí uma pessoa, um amigo do Karatê, inclusive, ele foi lá e comentou. Aí ele colocou assim, direito dos manos, e interrogou. E eu respondi para ele, não, direito de todos, tá? Deixa eu te explicar. Os direitos humanos não se prende apenas a uma visão do preso condenado, do preso provisório, do bandido. Não é só isso. Bandido, leia-se, né? Bandido é a pessoa que a sociedade considera assim como bandido. O réu condenado, uma visão técnica. Só ele merece a proteção de direitos humanos. Gente, direitos humanos, até fala o nome, humano, é para todo ser humano. Todo ser humano. Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho na escola. Entendeu? Toda essa blindagem, temos a Convenção Internacional de Proteção de Direitos Humanos, de você, do seu filho para você mesmo, para você não violentar o seu filho, não bater nele, de forma excessiva, né? De forma excessiva, que estou falando não algemar o guri, entendeu? Deixar o guri sem comer uma semana, estou falando disso. Ah, mas já tem o ECA, essa que é a jogada. Os direitos humanos, todos os direitos fundamentais que nós estudamos aqui no Brasil, na nossa Constituição, no nosso ordenamento, quando esse direito fundamental nosso, por exemplo, a tortura, que está no inciso 3 do artigo 5º. No inciso 3 do artigo 5º, quando eu falo de tortura, dentro da Constituição, eu chamo de direito fundamental. Quando eu falo de tortura, nas regras de Bangkok, de uso de algemas, por exemplo, ou nas regras de Mandela, que são convenções internacionais, que vai tratar também de tortura, nesse caso seria do preso, por exemplo. Nesse caso, eu não chamo de direitos fundamentais, eu chamo de direitos humanos. Ou seja, todo direito fundamental, eles vão falar plasmado, copiado, estabelecido em uma convenção internacional, eu chamarei de direitos humanos. Ok? Tudo que a gente vai estudar aqui no nosso curso, tiver estabelecido numa convenção internacional, é chamado de direitos humanos. Pronto, acabou. Isso é um conceito, é claro, gente, uma divisão bem simples, tá? Porque não é nossa intenção uma profundidade maior para trabalhar a diferença. Para o nosso concurso, isso aqui basta, esse conhecimento, ok? Beleza, vamos ver como caiu? Vamos ver como é que caiu? Olha só, essa questãozinha aqui, 2018. Enquanto os direitos fundamentais traduzem viés, uma linha declaratória, as garantias possuem caráter instrumental. O professor não entendi, mas a prova continua te explicando. Olha lá. Ou seja, as garantias constituem os meios segundo os quais se pretende assegurar os direitos. Quer explicar? A garantia pretende segurar o quê? O direito. Certo ou errado? Certíssimo, professor. Puta que massa, professor. Massa. Entendi, professor. Distinção de um para o outro, fechou. Mas é curtinho isso aqui, tá? Não tinha muito mistério. Agora vamos entrar na chamada evolução dos direitos fundamentais. Agora aqui, comparado às nossas notas introdutórias, esse aqui cai mais, tá, gente? Esse aqui vai cair mais. Os direitos fundamentais, essa evolução.
a evolução dos direitos fundamentais, como é que começou, e se mistura aos direitos humanos, viu, gente? Quando eu estudo direitos humanos também, eu estudo essas dimensões. Como eu disse para você, as dimensões do âmbito internacional eu chamo de direitos humanos. Essas dimensões do âmbito da nossa Constituição eu vou chamar de direitos fundamentais, ok? Então, os direitos, ou evolução dos direitos fundamentais, você vai ouvir também o termo geração dos direitos fundamentais, ou geração dos direitos humanos, mesma coisa. Só as visões que são distintas. Uma aqui dentro e outra para fora. Gestação, eu já vi em doutrina com isso. Gênese, já vi também. Mas o que é mais utilizado, tá, nessa evolução é chamada dimensão, tá? Dimensão dos direitos fundamentais. Porque não existe geração, a ideia de geração é uma ideia mais antiquada. Mas é porque uma geração supera a outra, né? A minha geração superou a geração dos meus pais. Agora a geração do meu filho vai me superar. Então a ideia de gerações é de superação de uma para a outra. Já a dimensão é uma outra visão, porque uma complementa a outra. Uma vai complementando a outra, está interligada. Interligada. Por isso que hoje o termo correto na doutrina é utilizar o termo dimensão e não geração. Vamos lá, vamos começar. Tradicionalmente, os direitos fundamentais são divididos em 3 dimensões. A gente vai estudar isso. Cada dimensão foi construída e conquistada em determinado momento histórico. Por isso, e por vezes, recebe o termo por muitos de geração, ok? E aí, essas 3 primeiras, a gente vai lembrar das premissas da Revolução Francesa. Liberté, igualité e fraternité, ok? Liberdade individual, a minha. Igualdade é uma visão social, uma visão de direito para todos. E fraternidade ou solidariedade é uma visão onde a ideia não é difusa. Difusa e coletiva. Aqui o Estado vai ter uma obrigação. Aqui a obrigação de não fazer, aqui o Estado tem a obrigação de fazer, ok? Liberdade, igualdade e fraternidade. Professor, já é as 3? Não, só estou dando um comentário inicial. Eu já vou entrar em cada uma delas e vou te explicar de forma tranquila. Mas só quero que você lembre, quando eu falo das 3 gerações, você vai vincular. Primeira geração, liberdade. Segunda, igualdade. Terceira geração, ou dimensão, fraternidade. Se você me pegar falando geração, me desculpe, tá? É que realmente é muito comum essa mistura. E não é errado, mas a visão mais técnica é dimensão, ok? Modernamente, a doutrina apresenta mais 3 dimensões em que não há unanimidade na sua definição. É isso mesmo. Hoje a ideia são de 6 dimensões dos direitos fundamentais. 6 dimensões. O que mais cai, professor? As 3 primeiras, cai bastante. E as outras 3, a quarta, a quinta e a sexta, até mesmo os doutrinadores ainda batem cabeça para falar o que é que protege, qual é e até onde vai, ok? Então a gente vai fazer o quê? Vamos rebentar as 3 primeiras e as outras 3 a gente vai saber só para a gente ter um conhecimento e como é que a gente consegue matar as questões. Preparado? Vamos para a primeira dimensão? Primeira geração, primeira dimensão, como queira. Aqui a ideia é chamada do período liberal, Ela tem por base quais são os instrumentos. Isso aqui é importante, viu, gente? A gente vai resolver uma questão aqui, vou te perguntar. Da primeira geração, quais foram os instrumentos jurídicos, os instrumentos legais que deram ensejo a caracterizar que esses direitos eram de primeira dimensão? Foram quais? Olha só, eu tenho a primeira de todas, a chamada Magna Carta Libertatis, de 1215, ou Magna Carta Libertatum, ou Libertatis. A Petition of Wriggs, de 68, 1628. A Habeas Corpus Amendment Act, de 1679. A Bill of Rights, acabou repetindo, a Petition of Wriggs, Bill of Rights, 1688. E a Constituição Americana de 76, ou Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia. A Constituição Americana de 76. E a Revolução Francesa, a Constituição Francesa de 1789, ok? Todas essas refletem o direito individual, é um Estado liberalista. Professor, o que é isso, professor? Antes de eu entrar nas características. A ideia é a proteção minha, sua, individual, da pessoa do ser humano. Primeira ideia é essa. A proteção do meu direito, que o Estado não pode, por exemplo, intervir na minha propriedade. Isso foi o primeiro direito fundamental.
O primeiro direito fundamental foi a proteção à minha propriedade, a casa é minha. Você, Estado, não pode tomar a minha casa do dia para a noite. O rei João Sem Terra sofreu com isso, tanto é que ele tem que fazer essa Magna Carta Libertatis, que, na verdade, muitos dizem que era uma Constituição pactuada. Na classificação das constituições, quanto à origem, era pactuada, porque uniu duas forças antagônicas. Na verdade, não era o pobrinho, não, que ganhou esse primeiro direito à propriedade, eram os nobres, ok? Falou pro rei, ó, você não pode amanhã chegar e tomar minha fazenda, pô. Não é assim bagunçado. Tem que ter o devido processo. Legal para você, pô, tem que ter chance de defesa. Você não pode aumentar os impostos do dia para a noite, não é bagunçado. Então, veja, a proteção à minha propriedade, o meu direito individual começou comigo. Começou com a proteção do ser humano, a minha propriedade. Depois evoluiu a ideia de proteção, por exemplo, ao meu domicílio. Temos na Constituição a chamada inviolabilidade do domicílio. Reflete, o artigo 5º da Constituição, reflete os direitos de primeira dimensão. Os direitos de primeira dimensão, já falando propriamente ditamente dos direitos, tá? Ele tem essencialmente individualistas, caracteriza por um não fazer estatal, uma obrigação negativa do Estado, ok? São chamados direitos civis e políticos, ok? Quem mais aqui? Eu coloquei mais um tema aqui, ó. São as liberdades públicas com um conteúdo essencialmente individualista. Esse aqui acabou repetido, né? Não intervir prestação negativa. São os direitos individuais que consagram as liberdades públicas. Palavra-chave, grifa aí. Liberdade pública do indivíduo, ou seja, direitos civis e políticos, impondo limitações ao poder legislar do Estado. São conhecidos tais direitos como direitos negativos ou direito de defesa. Sinônimo. Você viu essa palavra direito negativo? Direito de defesa, liberdade pública, liberdade do indivíduo, direito civil, direito político, tudo isso é de primeira dimensão. E vão te perguntar, o direito chamado de liberdade pública ou o direito civil está preso à primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 10ª geração ou dimensão. Você vai marcar primeira geração, primeira dimensão, ok? Palavra-chave, então vamos grifar. Se falar obrigação de não fazer, proteção individual, ok? Prestação negativa, tudo palavra-chave, ok? Liberdades públicas, direito civil, dá para fazer uma listinha só de palavra-chave. Direitos políticos, direitos negativos ou de defesa, direitos de resistência ou de oposição, tudo isso caracteriza direitos de primeira dimensão. Gente, só grava as palavras-chave. Grava as palavras-chave, vê os institutos, aqueles primeiros documentos, e acabou. E acabou. Acabou. Não tem como errar. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Como eu disse, o artigo 5º está repleto dos direitos de primeira dimensão. O artigo 5º está repleto dos direitos de primeira dimensão. Por exemplo, o artigo 5º trata da chamada inviolabilidade do domicílio. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. E fala assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, onde nela ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador. Parou. Sem o meu consentimento, ninguém entra na minha casa, parceiro. É a polícia, é a minha casa, ninguém entra. Essa é a regra. Essa é a regra. Só que a Constituição traz exceções. Fala assim, salvo, exceto, nos casos de flagrante delito. Ok? Então, na situação de flagrante, eu estou fugindo da polícia. E o cara está correndo, aconteceu flagrante. Eu entro na minha casa, o policial pode entrar atrás. Está em perseguição. Ok? Outro, prestar socorro, evitar desastre, ou durante o dia. Nasceu o sol, pôr do sol. Por autorização judicial. Ponto. Veja, não é uma limitação ao Estado. Vamos colocar a representação estatal à polícia. Eu ponho a mão no peito da polícia. Polícia, não entra na minha casa. Não faça. Não faça. Isso é um direito de primeira dimensão minha. Não faça, não entra. É obrigação de não fazer. Por quê? Eu tenho esse direito civil.
Eu tenho essa liberdade pública. Você tem uma prestação negativa. Não faça. Primeira geração impõe a prestação negativa. Não faça. Tem exceção? Tem. Depois eu vou falar uma exceção, tá? Agora eu vou falar uma exceção de um direito primeira dimensão, que é o contrário. O Estado vai ter que fazer. Mas é exceção à regra. Porque a regra é não entra, não faça. Entendemos isso? Beleza. Maravilha. Direitos de segunda dimensão. Evoluiu-se. Evoluiu-se lá da liberdade da Revolução Francesa. O Estado liberal era, por exemplo, na relação trabalhista. Na relação trabalhista, sabe o que o Estado liberal fez? Tá, patrão e empregado. Estava organizando, ó. Sabe o que o Estado liberal fez? Deu um passo para trás e falou, se vira. Eu vou estabelecer a regrinha base aqui, ó. Vocês dois quebram o pau. Só que aconteceu o quê? O empresário falou para o Estado, ó, beleza, obrigado. Obrigado, é o que eu precisava. Empregado, trabalha para mim. Só que agora, parceiro, é 20 horas de jornada. Férias? Negativo. Você vai trabalhar sem férias, insalubre. Terceiro, tapa na cara. Não tem nada, entendeu? Uma visão trabalhista, o Estado falou assim, não, é liberal, a primeira dimensão me impõe a obrigação de não fazer, então não vou fazer. O Estado deu passo para trás e falou, se vira. Você, patrão, Estado aqui não vai mexer, não. Você com o seu empregado, vocês se viram. O patrão falou, massa, e pau no empregado. Pau. O cara trabalha 24 horas. E aí, o trabalhador que não é besta começou a associar. Começou o chamado associativismo, começou a associar. E depois veio o sindicalismo. Foi combatido, era crime. Era crime no início. Não pode. Só que ela começou a falar, para lá, vamos movimentar. Não, peraí, tem que resolver, vamos organizar esse negócio. E aí começou a surgir as primeiras leis trabalhistas. E aí veio o efeito do segunda dimensão. A segunda dimensão é falar para o Estado, Estado, agora, em vez de você não vir, a pessoa pegou na costa do Estado e falou, venha para mim. Estado, você tem obrigação de me ajudar. O Estado estava fora, falou, não, agora você tem que vir. Nos direitos sociais, o Estado tem uma obrigação de fazer. Agora é diferente. Agora ele tem que ofertar para mim. E não é só o trabalho, não. Eu não pago imposto? Você não paga imposto? Não paga imposto? Tem que pagar. Não paga IPTU? Paga. Não paga IPVA? Não pago. Você não compra produto no supermercado? Você paga ICMS, parceiro. Você paga. Não abastece carro? Você paga imposto. Está entendendo? Você não recolhe tributo? Recolhe. O Estado tem que ofertar o que para você, parceiro? Tem que ofertar saúde? Sim. Segurança? Sim. Transporte? Sim. Alimentação? Sim. Moradia? Sim. Vai embora. O artigo 6 lá tem uma lista de direitos sociais. Tem uma lista de direitos sociais lá no artigo 6º. Os direitos sociais, eu já dei a dica. Eu saio do artigo 5º, que é a obrigação de não fazer, e entro no artigo 6º da Constituição, que são obrigações de fazer. O Estado tem que fazer. Essa é a característica dos direitos de segunda dimensão. Aqui, eu tenho chamados, não mais direitos civis, e sim direitos sociais. Palavra-chave. Econômicos e culturais. Surgimento, quando é que surge? Lá atrás eu falei que surgiu com a Magna Carta Libertatis. Aqui, esses direitos de segunda dimensão, eu não posso confundir, tá? Surgiram é claro, já surgiram com leis anteriores, mas o marco foi a Constituição Mexicana de 17 e a Constituição Alemã de Weimar, de 1919. Guarda isso daqui, tá? Para você não misturar. Grava isso daqui e leva outros por eliminação da primeira dimensão. A segunda dimensão, marcos constitucionais. A Constituição Mexicana de 17 e a Constituição Alemã de 1919. Elas são marcos nas constituições a respeito no mundo dos direitos sociais e econômicos. Ok? Então, a ideia é que não bastava apenas o não agir. O Estado não deu certo, entendeu? O Estado liberal não deu, ele morreu. Morreu. Não tinha como ser um Estado liberal. O Estado tinha que intervir. E por isso que eu falo que é dimensão. Porque um teve um momento e o outro complementou esse primeiro momento. Que eu já tinha os direitos de proteção, continuaram os direitos de primeira dimensão, só que agora foram somados os direitos de segunda dimensão. Tá? Mas era preciso prover condições para que o exercício de direitos, a consciência do indivíduo da qualidade de hipossuficiente, necessitando de auxílio do Estado, prestando por meio de políticas públicas, ok? São chamadas prestações positivas, ok? Trata-se de um fazer do Estado, já falei, direito, palavra-chave, direito à educação, direitos sociais, direitos econômicos e culturais, direito ao trabalho, assistência social,
amparo à criança e ao idoso. Vai no artigo 6 e copia e cola aí no seu material. Eu não coloquei aqui, para ficar muito apertado, mas coloca o artigo 6º inteirinho aqui no seu material. O artigo 6º inteirinho reflete todos os direitos sociais, ou seja, direitos fundamentais, sociais, que são nossos direitos de segunda dimensão. Artigo 7º está repleto, que só vai tratar os direitos sociais trabalhistas, ok? Só vai aplicar apenas os direitos sociais trabalhistas. Beleza? Segunda dimensão, fácil, né? Terceira dimensão, a terceira dimensão vai tratar de uma ideia meta-individual, agora ampliou. Agora a ideia não é só a ideia do individual, a ideia também não é ofertar, o Estado não é só a ideia do Estado fazer, de não fazer, primeira dimensão, Estado fazer, segunda dimensão. Aqui, a terceira dimensão, é todo mundo. Todo mundo. A responsabilidade não é só do Estado. A responsabilidade aqui é de todos. O meio ambiente, xará. O meio ambiente, Xomano, um meio ambiente equilibrado para a minha geração e para as gerações futuras, não é só o Estado. Eu também tenho que zelar. Esses são os direitos de terceira dimensão, também chamados direitos meta-individuais, ou difusos e coletivos, ok? Agora aqui é todo mundo no pagode, todo mundo é responsável. Aqui não é a ideia de obrigação de fazer ou deixar de fazer, não. Aqui é a ideia de coletividade. Todo mundo tem essa obrigação, ou de fazer ou de não fazer, ok? De eu não poluir, por exemplo, não fazer uma poluição, ou de promover a reciclagem, ok? Então, esses direitos de segunda, terceira dimensão são direitos de solidariedade, conceito difuso, tá? São os que englobam a proteção ao meio ambiente equilibrado, ou saudável qualidade de vida, como também o desenvolvimento econômico e da defesa do consumidor. Defesa do consumidor, grifa, defesa do consumidor é de terceira dimensão. Cuidado, tá? Direito a defesa do consumidor vai estar escrito lá no artigo 5º, mas ele é um direito de terceira dimensão. Anota aí. O direito do consumidor é um de terceira dimensão, como o direito à comunicação, tá? O direito à comunicação, direito de comunicação, e o direito de defesa do consumidor, grifa aí, esse aqui é perigoso cair em prova, são de terceira dimensão. O consumidor está lá, a proteção dele no artigo 5º, ok? Mas a proteção do consumidor, ele é coletiva, ele é ampla, ok? Ele é de terceira dimensão. Comunicação também. Propriedade sobre patrimônio comum da humanidade, patrimônio público, né? Esses tempos atrás pegou fogo o museu no Rio de Janeiro, patrimônio da humanidade, tá? Patrimônio da humanidade. Tal geração foca nos interesses difusos como transindividuais, homogêneos, meta-individuais ou difusos. Beleza, maravilha, vamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente continua no 4º, 5º e o 6º dimensões de direitos fundamentais. Um abraço. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.